Thelma Rodrigues, advogada especialista em direito do trabalho. Qual que é a avaliação que você faz da reforma trabalhista que está prestes a completar um ano? Foi um ano realmente de perdas para o trabalhador, porque essa reforma ela veio como uma promessa de auxiliar o trabalhador e de que iria trazer uma segurança jurídica, mas o que nós vimos foi exatamente o contrário. Ela veio retirando direitos do trabalhador, causando enormes prejuízos e colocando que houve uma queda acentuadíssima no número de reclamações trabalhistas, tendo em vista que o trabalhador, se perder a ação, vai ter que suportar as custas do processo, né, bem como também os honorários do advogado da parte contrária. Então, isso causou realmente uma restrição imensa para os advogados ingressarem com as reclamações trabalhistas. E foi feita uma pesquisa e em mais ou menos logo no início, né, janeiro, fevereiro, e a redução estava em cerca de mais ou menos 70%, né? E agora nós estamos esperando completar um ano, agora dia 11 de novembro, para que surjam novos dados. Mas, infelizmente, ela trouxe precariedade, ela trouxe retirada de direitos e foi um engodo para o trabalhador que acreditou que aliás, não o trabalhador coitado, mas a mídia, muitas mídias, governo, colocando sempre que essa reforma ela traria segurança jurídica, ela iria gerar novos empregos, e hoje nós temos visto aí o número de desempregados, cerca aí de 13 milhões, contando com os desalentados, que eles chamam aqueles que pararam de procurar trabalho. Então, hoje o nosso mercado aí está com 27 milhões de desempregados. O Supremo Tribunal Federal acaba de ratificar a terceirização, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Qual é a sua opinião sobre essa decisão? Antes já tinha a lei da terceirização, que já regulava essa matéria. Aí o STF veio colocando, porque antigamente era só atividades meio. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é uma mista, né? Então, o que acontece lá no Banco do Brasil? Você vai ter trabalhadores terceirizados, como o setor de faxina, como setor de segurança. Isso é para dar um exemplo. Aí, agora, como é que vai ficar? Ele vai poder terceirizar os serviços que o banco realiza. Por exemplo, vamos colocar o caixa, o gerente geral, ou outras atividades do setor. E, inclusive, dia 21 agora de setembro, foi também editado mais um decreto falando sobre essa terceirização. O que acontece? Que a União, o que o Temer veio colocando mais para prejudicar ainda mais? Que essas sociedades de economia mista, empresa pública e tal, até o exemplo que nós estávamos dando aqui do Banco do Brasil, vai poder terceirizar atividades meio, fim, enfim, prejudicou e precarizou um pouco mais, né? Mais um pouco não, muito mais do que já estava. Então, hoje a terceirização, ela também tem um problema que o STF ele liberou as atividades meio e fim, contudo com a responsabilidade subsidiária, ou seja, se o terceiro não pagar, o banco vai responder, no caso que nós estávamos dando aqui. Agora, imagina, após esse decreto, que ele coloca que dependendo da situação, o contratante, ou seja, o terceiro é que vai ficar responsável por todo esse ônus trabalhista. Então, isso aí vai gerar muito mais dificuldade para o trabalhador conseguir receber. Esse decreto ele foi publicado agora dia 21 de setembro, complementando, é lógico, que o STF já decidiu, né, da questão aí, muito bem colocada, de reconhecer as atividades meio e fim. E agora, a partir de janeiro, que vai começar a valer esse decreto também, a União, que todas essas sociedades de economia mista, fundação e empresa pública, que são controladas pela União, ela também
vai ter esse, digamos, mais um privilégio, que é de contratar o terceiro e o terceiro se responsabilizar por todo o ônus trabalhista. Porém, é o que nós estamos estudando aí, vários professores, vários colegas, que isso tem muita inconstitucionalidade e que vai poder ser arguida em inúmeras ações. Então, nós não podemos nos conformar, principalmente com essa situação dessa responsabilidade subsidiária, acabar em relação a terceiros, que é uma dificuldade que hoje toda terceira tem aí, que nós podemos ver sempre encerrando as atividades, deixando os trabalhadores sem pagamentos de salário, o que é uma realidade. Inclusive, no meu escritório, eu tenho vários casos. Eu tive um caso agora recente que a empresa fechou, trabalhava dentro de um condomínio, que normalmente é limpeza, tal, fechou e não pagou os créditos trabalhistas para o empregado. Então, ele tem que ir para a justiça, ele tem que reclamar. Só que nessa situação a gente ainda pode colocar, porque é um prédio, é condomínio, você ainda vai chamar o condomínio para ter essa responsabilidade. Agora, imagine nos contratos lá entre União, Sociedade de Economia Mista, empresa pública. Como é que os trabalhadores vão ficar? Thelma, muita gente acha que a justiça do trabalho é inútil. Você concorda com isso? A Justiça do Trabalho, ela está em atividade aí desde 1943, né? Amparada pela CLT, promulgada lá pelo Getúlio Vargas. Então, isso é mais um absurdo que as pessoas falam, porque a Justiça do Trabalho, hoje em dia, o número de reclamações, você pode ver até número de acordos e que até beneficiam as empresas, porque a Justiça do Trabalho é o único local que a empresa pode ir lá e ainda parcelar créditos que ela deve de rescisão contratual em inúmeras parcelas, 20 vezes, 24 vezes. Toda vez que a empresa vai lá, se ela está disposta a entrar nesses acordos que são feitos em audiência, ela é mais beneficiada até do que o empregado, porque ela dispensa o empregado, não paga nada, o empregado tem que contratar um advogado, ir para a justiça e chegar lá a receber a sua rescisão, que deveria ser no ato ou 30 dias após, ou conforme determina a legislação. Ele chega lá e ainda tem que parcelar, porque a empresa diz que está em condições difíceis. Fiscalização, principalmente para os trabalhadores, para o INSS. A Justiça do Trabalho é um órgão que arrecada para o INSS, para a Previdência. Por exemplo, se você está lá, faz o acordo, o juiz já fala, ó, esse acordo, isso aqui vai para o INSS, que é para o recolhimento previdenciário do trabalhador. Então, a própria justiça, ela já faz ali o quanto vai para o INSS e o INSS vai arrecadar, porque a Justiça do Trabalho vai trabalhar nesse sentido, para poder enviar essa verba para o INSS. Então, quem diz que a Justiça do Trabalho é inútil, que a Justiça do Trabalho não funciona, que ela é deficitária, que ela é... Isso foi uma fake news, né? Como hoje a gente está falando muito sobre isso, foi uma fake news implantada por inúmeras empresas que não concordam, que não querem, empresários que não querem que o trabalhador vá buscar o seu direito, que é garantido constitucionalmente.